Boa noite, grupo. Boa noite, PG Emanuel. Nós vamos hoje aprender um pouco sobre a vida de Sara. Semana passada nós aprendemos um pouco sobre Eva e hoje nós vamos aprender um pouco sobre Sara. Quem foi Sara na Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre ela? O que nós podemos aprender com ela? Eu coloquei como subtítulo aí Sara e suas limitações. E no decorrer do texto nós vamos aprender um pouco o porquê, né, que eu escolhi esse título. A vida de Sara. Quem foi Sara segundo a Bíblia, né? Sara foi esposa de Abraão. Abraão que foi chamado pelo Senhor e abençoado para gerar um povo especial. E esse povo especial somos nós, né? Sara, ela foi herdeira dessa promessa, mas Sara não entendeu que a promessa alcançava ela. Ela achou que pelo fato dela ser estéril, que aquilo que Deus tinha prometido para Abraão não era com ela. Até porque naquela época os homens poderiam ter mais de uma esposa e era vergonhoso, era motivo de vergonha, era motivo de chacota o homem ou a mulher que não tinha filhos, né? Então Deus apareceu para Abraão em dois momentos. No primeiro momento, Deus fez a Abraão a promessa de que ele teria um filho e esse seria o filho da promessa e dali ele seria pai de multidões, né? E Sara não entendeu que aquela promessa também alcançava ela naquele momento. Ele e Sara viviam em Ur, né? Uma cidade muito populosa, muito rica, cheia de idolatria, mas eles escolheram adorar a Deus, né? E Sara, ela não questionava as atitudes de Abraão. Sara, ela não questionou a fé de Abraão em nenhum momento. Sara era uma mulher muito obediente, ela é tida na Bíblia como exemplo de esposa, como exemplo de mulher. Sara, ela está citada em Hebreus 11:11 como herói da fé, né? Como um dos heróis da fé. Isso é muito gratificante, porque ela é a única mulher na Bíblia que se enquadra nesse perfil, né? Que está citada ali, nessa passagem tão importante. E existe um capítulo inteiro dedicado a Sara. Sara é a única mulher a qual mais se fala na Bíblia, que tem um capítulo inteiro dedicado a ela, mais até mesmo do que a própria mãe de Jesus, né? Maria. Então, Deus falou com Abraão e pediu que Abraão saísse daquela cidade. E ali Abraão saiu com a sua esposa. E creio eu que já começava ali aquela prova de fé com Abraão e com sua esposa. Porque eles eram ricos onde eles moravam, né? E abandonar tudo, imagina para aquela esposa, largar sua casa, largar suas plantações, todo o seu conforto, né, que eles tinham. E sair como se fosse para acampar, sabe, por onde eles passavam. Mas Sara não questionou a decisão do seu marido, assim como Deus também não questionou a decisão de Deus para com eles. Eles começaram ali a obedecer, e ali começou a história deles com Deus. Por isso que eles foram escolhidos, porque eles eram pessoas puras, eles eram obedientes, e porque eles creram no Senhor, o Senhor os abençoou. O pai de Abraão morreu, e alguns anos depois o Senhor apareceu para ele e pediu novamente para que Abraão saísse daquela cidade. Lá em Gênesis 12, 1, 2, eu vou ler aqui para vocês essa passagem. Gênesis 12, 1 e 2 fala assim: Então o Senhor disse a Abraão: Deixe a sua terra, os seus parentes e a casa dos seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. E você será uma bênção para muitos, né? Então ali Deus já fazia a promessa dele com Abraão, para que Abraão saísse daquela cidade, né, e fosse em busca dos propósitos que Deus tinha plantado para ele. E assim ele fez. Assim ele cumpriu o que Deus tinha pedido, né, o que Deus tinha ordenado. Creio eu que tenha sido muito difícil para eles começar naquele momento a abandonar tudo que eles tinham construído, né? Mesmo eles já tendo se mudado, eles passaram a viver morando em cabanas, em barracas, em acampamentos, né? De cidade em cidade, até chegar na terra prometida a qual Deus tinha falado. Em dois momentos da Bíblia, fala que Abraão pediu com que Sara mentisse, que Sara dissesse que era irmã de Abraão, o que não era uma mentira, porque Sara e Abraão eram filhos do mesmo pai, né? Então,
eles eram filhos de Arã e Sara concordou com ele. Por que Sara concordou? Porque naquela época era muito comum os imperadores daquelas cidades, eles matavam os maridos para ficar com suas esposas. E visto que Sara era muito bonita, mesmo já tendo alguns anos de idade, Sara era muito bonita. A Bíblia fala que a beleza de Sara ressaltava a beleza de moças jovens do Egito, né? E assim que chegou naquela cidade, Abraão pediu que Sara fizesse isso e Sara concordou, né? Para que a vida de Abraão fosse poupada. Mesmo Sara crendo, Sara acreditando nos propósitos que Abraão estava falando para ela, nos propósitos que Abraão tinha com Deus, Sara ela tinha muita fé, né? E creio eu que naquele momento ela começou a bradar no coração dela, começou a clamar ao Senhor, começou a pedir a Deus pela misericórdia para que poupasse a vida dela e a vida do marido dela, né? Naquele momento. Então Sara ela foi uma mulher que ela foi muito companheira e ela ajudou muito nas decisões de Abraão. Chegando lá no Egito, assim como Abraão tinha pensado, aconteceu. Faraó tomou Sara para ser sua esposa. E Sara não falou que ela era esposa de Abraão. Ela continuou calada, assim como o marido dela tinha pedido que ela fizesse, né? Mas Deus honrou a Sara e Deus honrou a Abraão. Deus fez com que todo mundo adoecesse ali, toda a família de Abraão, de Faraó. E Faraó chamou Sara e chamou Abraão. E perguntou para ele o porquê que ele tinha mentido, por que ele não falou que Sara era esposa dele, né? E visto aquela situação, ao invés de Faraó fazer alguma coisa com Abraão, ele apenas pediu que eles fossem embora daquela cidade, que pegasse a esposa e tudo que eles tinham chegado lá, com carneiros, com os parentes, e que fosse embora dali. E Abraão foi embora daquela cidade. Chegou em uma outra cidade e Abraão fez a mesma coisa, pediu que Sara falasse ali que era a irmã dele, e mais uma vez Sara fez. E acredito eu que Sara mais uma vez clamou ao Senhor, que assim como Deus tinha livrado eles, Abraão e Sara, das garras de Faraó, que ele faria novamente e livraria ela daquele governador. Mais uma vez Sara foi tomada para sua esposa, né? E Deus veio em sonho para aquele governador e mostrou para ele que ele poderia morrer se ele não abrisse mão daquela mulher, porque aquela mulher ela era casada. E o governador, assim como o Faraó fez, mandou que eles fossem embora, que ele pegasse tudo que era dele e fosse embora daquela cidade. Então eles tiveram a vida poupada e Sara foi obediente, né? Mesmo eles tendo mentido, eles tendo errado, mas eles eram obedientes. E isso era muito bonito, porque você imagina, Abraão teve medo de morrer, mas não teve medo do adultério. Ele confiava na mulher dele, ele confiava na esposa que ele tinha, né? Imagina naquela época, Sara tendo seu marido e de repente o governador tomar ela como esposa e ela não falar nada, ela não questionar, ela não dizer não posso porque eu tenho meu marido, porque eu sou casada, isso é errado aos olhos de Deus. Não. Sara acreditou no esposo dela, porque ela sabia que Deus tinha propósitos com ele, né? E isso é citado também em Pedro, né? Pedro, capítulo 3, versículo do 3 ao 6, ele fala sobre as qualidades que uma mulher deve ter e ele cita Sara. Eu vou ler aqui para vocês também essa passagem, né? Que Pedro fala sobre Sara. É muito bonito as passagens que fala sobre Sara, porque Sara ela foi uma mulher realmente de exemplo. Sara ela deixou legados, são legados de fé, são legados de companheirismo, sabe? São legados de relacionamento, né? Eu fico me perguntando assim, será que eu tenho esses quesitos para agradar a Deus, assim como Sara teve, né? Porque Sara ela foi uma mulher que ela não questionava, ela não murmurava. Sara ela não reclamava de nada, né? Então assim, é muito interessante a história dela. E mesmo ela sendo estéril, né? Ela não desacreditou da promessa que Deus tinha feito para Abraão. Ela só não entendeu que o propósito que Deus tinha com Abraão era também com ela, né? Mas em todo momento a Bíblia ela fala sobre os propósitos de Deus, né? Os propósitos de Deus com eles, com Abraão e com Sara. E aqui em Pedro 3, capítulo 3, do versículo do 3 ao 6, fala assim: não se preocupem com a beleza exterior que depende de joias ou de roupas bonitas ou de penteados exagerados.
Ao contrário, sejam belas interiormente, em seus corações com um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Esse tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, as quais colocavam suas esperanças em Deus e sujeitavam-se aos planos de seus maridos. Sara, por exemplo, obedecia ao seu esposo Abraão e respeitando-o como cabeça da casa, chamando-o de Senhor. E vocês, se fizerem o mesmo, estarão seguindo os passos dela como boas filhas e fazendo o bem, e assim vocês não precisarão ter medo, assim como Sara não teve medo. Eu creio que Sara estava muito tranquila, muito em paz com as atitudes dela, com as escolhas dela, né? Obedecendo. Então, eles começaram ali a fazer tudo aquilo que Deus mandava, né? E a história deles começou a fluir. Eles já podiam dar testemunho do que Deus estava fazendo na vida deles. Mas Deus foi além. Deus tinha um propósito e um plano muito maior com Sara, né? Como eu falei, pensando nisso, eu fico me perguntando assim se eu teria alguns desses requisitos que Sara tem, né? E é muito interessante a gente aprender com Sara. É muito bom a gente aprender com Sara, porque a Bíblia fala que nós devemos ser como ela. Todo Abraão merece uma Sara, né? Se o nosso espírito for manso, nossa mente e nossas vontades também serão. Mas nem sempre nós conseguimos ser assim, né? Nem sempre nós conseguimos nos manter calma diante das situações, diante das circunstâncias, diante dos nossos maridos, do nosso relacionamento. Mas nós podemos buscar. Na Bíblia, na palavra do Senhor, em Deus, nós podemos buscar tudo isso, a transformação, a mudança, a calma. Eu digo por mim, que com esse texto eu também fui impactada e começo a buscar, né, uma mudança, que a sementinha de Sara seja plantada também em mim e venha transformar a minha vida, envelhecendo, né? Então ela sugeriu que Abraão se deitasse com Agar, sua escrava. E a escrava, quando engravidou, ela começou a desdenhar Sara. Acredito eu que ela começou a dizer que Sara fosse árvore seca que não dava frutos, né? E Sara deve ter muito se entristecido com aquilo, deve ter talvez até se arrependido da decisão que tinha tomado. Mas Sara, ela também maltratou Agar, e Agar acabou indo embora dali. E um anjo encontrou Agar e pediu que Agar voltasse, né? Para que ela se humilhasse diante de Sara, pedisse desculpa pelo que tinha feito e permanecesse ali. Passado um tempo, Abraão teve o segundo encontro com Deus. E Deus ali fez uma nova aliança com ele, reafirmando a promessa que sim, que Sara daria luz a um filho dele, né? E que deles eles teriam descendentes, né? Os herdeiros, e que viria assim a eles serem pai e mãe de uma grande nação. Então Sara, porque já estava velha, Sara já não tinha mais idade, já não devia ter mais o físico, a força que uma pessoa jovem tem. Então ela não duvidou naquele momento de que ela pudesse ser mãe porque era estéril, mas eu acredito que ela duvidou porque ela já era velha, que ela já não tinha mais forças, né, para sustentar uma gravidez e para sofrer as dores do parto, né? Mas o Senhor, ele percebeu que Sara riu, e falou mais, que o filho deles se chamaria Isaac, por conta do riso de Sara, porque Isaac significa riso. E Sara mentiu, disse que não tinha rido naquele momento. E mesmo assim, Sara tendo mentido, Deus não a desclassificou para ser a mãe de nações. Sara tinha muitos requisitos, ou todos os requisitos que preenchesse aquilo que Deus queria, que Deus ordenara. Então, Deus trabalhou em Sara a fé. Deus transformou ali e mudou o coração de Sara. Acredito eu que naquele primeiro momento Sara devia estar com a sua fé enfraquecida, né? Mas aqui em Gênesis 21, ele fala assim, Sara fala assim, fala ao Senhor, né? Sara disse naquela ocasião: Deus me fez rir, e todos os que souberam disso vão rir junto comigo. Eu acho que nesse momento Sara já estava com a sua fé restaurada, a sua fé fortalecida. Gênesis 21, 6. Sara fala isso. Porque no primeiro momento Sara riu, né? Sara riu e Sara duvidou: seria eu ainda?
mãe de filho, já nessa idade, né? Ela se sentiu impossibilitada, ela se sentiu limitada. Então é aí que vem as limitações de Sara. E mesmo passando muitos anos e baseado no questionamento de Sara, Deus não mudou os planos dele, né? Então, 27 anos após a promessa que Deus tinha feito, já Sara gerou um filho e Sara tinha 90 anos de idade. Sara já tinha 90 anos de idade, Abraão já tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. A promessa do Senhor se cumpriu. Pode passar o tempo que for. A maior dificuldade para nós é o tempo, porque o tempo ela corrói a nossa fé. O tempo destrói aquilo que nós plantamos, aquela esperança que nós plantamos. E o Senhor permanece lá do mesmo jeito, né? Nós nos abalamos, nós nos entristecemos, nós clamamos, talvez até pedimos a mesma coisa a Deus, acredito que várias vezes, achando que Deus tinha esquecido aquilo que Deus tinha prometido para nós. Mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu da promessa que Ele tinha feito para Sara. E Ele fortaleceu a fé de Sara através das circunstâncias. Você imagina, você já com idade, 90 anos, já não ovulava, já não menstruava. Você era estéril. Você não tinha um físico para suportar uma gestação. Como que você seria a mãe de um filho naquela idade? Né? Mas Deus, Ele faz. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. É tudo conforme Deus quer. É no tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor é perfeito. Porque tudo que Deus faz é perfeito. A obra do Senhor, ela é completa, ela é perfeita. Deus não queria que Sara tentasse ajudar com as suas próprias mãos. Deus queria que Sara descansasse e acreditasse no Senhor. Que ela esperasse no Senhor. E apenas cresce que Ele faria aquilo, né? E Ele fez. E fez não só da maneira que ela imaginava. Fez além. Fez ela superar a idade, fez ela superar o físico de uma pessoa já idosa, né? Fez ela superar tudo que na cabeça dela seria um obstáculo. Então você vê o quão grande é o poder do Senhor. E como é linda essa passagem, né? Que nós podemos esperar o tempo que for. E Deus faz aquilo que Ele cumpre no tempo dEle, do jeito dEle, que é bom, perfeito e agradável, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, cabe a nós esperar no Senhor, cabe a nós crer naquilo que Deus prometeu e não passar a promessa que Ele fez para outra pessoa, né? Não cabe a nós abrir mão daquilo que Deus está falando. Às vezes alguém está pregando, está falando alguma coisa e você está dizendo, não é para mim não. A irmã está do lado, está recebendo e você está dizendo, não é para mim não. Mas Deus está falando com você. Deus está dizendo para você, ei, aquilo que eu restabeleci com você, aquilo que eu prometi a você, eu vou cumprir. É no meu tempo. Espera e descansa no Senhor. Apenas crê. Porque Sara e Abraão, eles foram abençoados porque eles acreditaram no Senhor, né? E aqui em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 14, logo no momento em que Sara riu, o Senhor diz assim, por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Olha só o que Deus fala para nós nessa noite, né? Nesse estudo. O que nós podemos aprender. São tantas as coisas, tanto dos legados de Sara, né? Que Sara deixou para nós como exemplo. Né? Aqui no versículo 12, antes dessa passagem do texto, diz assim, por isso Sara riu por dentro pensando, depois de velha, eu e o meu Senhor também velho, ainda terei esse prazer? Seria o prazer de ser mãe? Seria o prazer de gerar um filho? Qual era o sonho de Sara? Olha só, né? E foi aonde Deus indagou, o anjo indagou, né? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não, amadas, não existe nada impossível para o Senhor. Tudo é possível para aquele que crê, né? E assim como eles foram abençoados, assim como eles foram, como Deus cumpriu tudo aquilo que Deus prometeu para eles, esse texto mostra para nós, essa passagem mostra para nós que nós temos que agarrar aquilo que Deus prometeu para nós, né? Que nós não podemos nos entristecer, nós não podemos deixar que o inimigo plante sementes na nossa cabeça,
e dizer que aquilo não vai chegar, que o tempo não é aquele, que aquela promessa não era para você, que Deus não falou com você. Nós não podemos, irmãos, fazer isso. O que nós temos que fazer é esperar no Senhor e acreditar nele. Acreditar no Senhor, porque a promessa dele vai chegar, vai se cumprir no tempo dele, na hora dele e da forma que ele quiser. E tudo quanto ele fizer será perfeito. Eu creio nessa noite. Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, por essa passagem, né? Que fala sobre Sara, uma mulher de fé. Nós vamos agradecer esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, por essa palavra tão rica, por essa passagem, Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha plantar em nossos corações, Pai, um pouquinho daquela sementinha que foi plantada no coração de Sara e que venha nos transformar, que venha fazer a diferença em nossas vidas, que nós possamos, Pai, entender o Teu tempo, Pai, que nós possamos aceitar a Tua vontade, Pai, e entender que tudo quanto o Senhor faz é para o nosso bem, Pai. Nós agradecemos por tudo que nós pudemos aprender nesta noite. Agradecemos, Pai, pela aliança que o Senhor fez com Abraão, que permitiu que esse povo, Pai, fosse nós. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos também pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado por nós, Pai, por Tua graça em nossas vidas, por esse favor qual nós não merecemos, mas nós recebemos, Pai, e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.